Geralmente os SCPs que têm uma forma humana tendem a ter alguma característica sobrenatural. Por exemplo, a SCP-166, que tem a estrutura de um ser humano normal, mas ela tem um efeito curioso nos homens que ficam na sua presença. E a SCP de hoje não é uma exceção. Olá, amante do terror. A SCP-446, também conhecida como manequim humano, é um ser com a aparência de uma mulher humana comum. É caucasiana, pele clara, olhos azuis, cabelos castanhos de uns 17 centímetros de comprimento, tem cerca de 1,75 de altura, pesa 53 quilos e tem uma tatuagem na parte de baixo das costas com a logotipo da Marshall, Dark e Carter. Falando de um modo mais anatômico, o corpo da SCP-446 é bem idêntico ao de um ser humano normal, por fora pelo menos. O tom e a textura da pele são humanos, o calor corporal também parece de uma pessoa viva, e a cor dos olhos também são de uma pessoa viva. O único porém, o que torna ela um manequim e não um ser humano, é que ela simplesmente não tem respiração e nem pulsação. É como se ao mesmo tempo em que ela estivesse viva, ela fosse um corpo morto. É simplesmente bizarro. Ela fica em uma caixa grande de alumínio com uma tampa articulada, deitada de costas, lá no armazenamento 6. Essa caixa foi onde encontraram ela pela primeira vez. A caixa em si não tem nada de especial, exceto uma etiqueta com as especificações dos tamanhos das roupas do manequim. Tirando isso, mais nada. Na primeira vez que a Fundação foi fazer testes com ela, ela estava deitada e os agentes tentaram fazer ela ficar sentada. E isso não precisou de esforço nenhum, já que só com um empurrãozinho ela já se sentou. E se der mais um empurrão na parte da frente do ombro, ela volta para a posição original deitada. Ela não demonstra resistência nenhuma, basta isso para fazer com que ela se sente e outro para que ela fique de pé. E para fazer com que ela se sente de novo, basta fazer uma leve pressão no topo da cabeça que ela obedece. Mas ela não faz nenhum outro tipo de movimento se não for estimulada. A única coisa que ela faz é seguir a pessoa mais próxima com os olhos, como se estivesse observando todos os seus movimentos, e se possível, faz contato visual. Também é possível mover os seus membros de forma isolada, e esse membro movido vai ficar naquela posição até alguém movimentar de novo. E ela fica estática, até mesmo em posições que exigem um equilíbrio muito delicado, tipo ficar na ponta de um pé só. E se você der um empurrão nela, acontece o que já é esperado. Ela não vai demonstrar nenhum tipo de esforço em manter o equilíbrio e simplesmente vai cair no chão. Já aconteceu um único incidente envolvendo a SCP-446, que foi quando colocaram um traje de um classe D para ela vestir. E o que aconteceu foi um tanto estranho. Um guarda disse que tinha ouvido barulhos de batida vindos do armazenamento 6, e quando entrou lá, viu que a caixa tinha se movido alguns centímetros da posição inicial. Acontece que a manequim estava tentando se levantar dentro da caixa, só que como a tampa estava fechada, ela ficava batendo a cabeça toda vez. Assim que removeram a tampa, ela imediatamente se levantou, e quando fez isso, juntou as mãos nos pulsos, abaixou a cabeça e encurvou os ombros. E pela primeira e aparentemente única vez, ela mudou a expressão do seu rosto, de absolutamente inexpressivo para um semblante triste e assustado. Ela só mudou a posição quando um dos agentes tocou seu ombro, só que em vez de deitar, ela ficou de pé, e só se deitou de novo quando o traje de classe D foi tirado dela. É possível que a SCP-446 consiga carregar os últimos sentimentos que o dono anterior do traje teve, e sendo o de um classe D, é claro que os seus últimos sentimentos seriam algo parecido com medo, tristeza e talvez até um pouco de arrependimento. Pode ser que as roupas carregassem esse sentimento, ou talvez ela tenha desenvolvido uma ligação com o dono anterior, que fez com que ela mudasse o seu semblante. Mais detalhes sobre a SCP-446 foram disponibilizados no exame médico feito com ela. Ouça ele a seguir. Paciente do sexo feminino. Características físicas observadas como consistentes com a descrição na documentação SCP primária. O paciente está nu e reclinado na mesa. Também, conforme observado na documentação, os olhos do paciente me seguem enquanto eu me movo pela sala de exame.
Embora não seja claro se esse paciente está ou não vivo, devido à falta de funções respiratórias e cardiopulmonares, esse exame será conduzido na forma de uma autópsia para obter o máximo de conhecimento possível, enquanto o paciente não é significantemente danificado. O corpo é quente ao toque, não tem sinal de rigor mortis ou livor mortis. O pescoço, o tronco e as extremidades não mostram sinais de lesão ou trauma. A pele é lisa e sem danos. Digno de nota é a clareza da pele facial. Não tem manchas nem qualquer sinal de lesão anterior. O couro cabeludo é castanho e a cor do cabelo é natural e uniforme. Passando para os olhos, as íris são azuis e as pupilas iguais, medindo 0,5 centímetros de diâmetro. Deve-se notar que o tamanho das pupilas é constante, independentemente da intensidade da luz, e o paciente não pisca mesmo quando a superfície do olho é tocada. As córneas são claras e não há sinais de petequias na esclera ou conjuntiva. O exame da boca com uma lanterna revela um bloqueio no topo da garganta. A abertura é totalmente coberta por uma placa de metal que parece estar colada nas laterais em toda a volta. Ela se move ligeiramente quando empurrada, mas não se solta. Bloqueios semelhantes são observados nos canais auditivos, narinas, genitália e ânus. Agora vamos ao exame interno. Radiografias previamente tiradas do paciente mostram uma série de formas irregulares por todo o corpo. Entre elas estão os bloqueios mencionados acima nos orifícios, o cérebro, o coração, o fígado e os rins também são obscurecidos por massas adicionais. Antes de fazer uma incisão, optei por extirpar um quadrado de 1 centímetro de pele do flanco esquerdo do paciente. O exame do tecido ao microscópio não mostra nada fora do comum. No entanto, a observação da ferida mostra que o tecido da crosta já está formando visivelmente, menos de 1 minuto após a excisão. Após 5 minutos, a ferida já estava curada e não há nenhuma cicatriz. Dada a rápida recuperação de dano feito ao tecido, o exame interno teve que ser rápido por necessidade. Hesito em repetir a incisão no paciente, pelo menos por enquanto. Ao terminar a incisão, vi os lábios do paciente se movendo silenciosamente enquanto ela continuava a me encarar. Devemos evitar as possibilidades de danos irreparáveis até que saibamos mais sobre o seu comportamento ou até que tenhamos localizado um segundo espécime. Durante o breve exame interno, observei que as massas na radiografia parecem ser caixas feitas do mesmo material que os bloqueios. Elas estão conectadas umas nas outras e a outros órgãos desobstruídos por uma variedade de fios e mangueiras. As caixas em si parecem ser contínuas e não foram danificadas de forma perceptível pelo meu bisturi ou serra de osso. As conexões dos fios e das mangueiras estão alinhadas às caixas e não apresentam meios óbvios de remoção. Nesse ponto, a incisão estava lentamente se fechando conforme o paciente se recuperava. Eu removi as pinças e observei a incisão se recuperar totalmente em um pouco mais de 11 minutos, sem nenhuma cicatriz visível. Os lábios do paciente pararam de se mover um pouco antes da ferida se fechar completamente. Infelizmente, parece que esse exame produziu mais perguntas do que respostas. O movimento dos olhos e da boca durante o exame sugere que um certo grau de sapiência pode ser retido pelo paciente. No entanto, não há evidências concretas. Posso especular que as caixas de órgãos podem estar preservando o corpo e governando suas funções limitadas e peculiares. Mas também há poucas evidências para confirmar isso. Essas perguntas provavelmente permanecerão sem resposta até que eu possa realizar um exame interno mais completo. Fim do relatório. Tudo isso envolvendo a SCP-446 só me faz lembrar do mito das bonecas humanas divulgadas na Deep Web lá em 2014. E isso faz eu me questionar, será que, possivelmente, esse é o caso da SCP-446?